Durante todo esse mês, nós estamos trazendo os ensinamentos das cartas de Paulo aos Colossenses. Hoje nós iremos entrar no capítulo 2. A leitura será do versículo 6 ao versículo 12. Colossenses, capítulo 2, do versículo 6 ao 12. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Eu espero que essas pregações de Colossenses possam estar instruindo, possam estar educando, possam estar advertindo a todos nós como igreja. E esse é o intuito, é o nosso desejo, de que essa palavra possa nos educar no conhecimento das verdades contidas na palavra de Deus, no Evangelho. O apóstolo Paulo tinha realmente motivos para se preocupar com os cristãos colossenses, pois havia algumas pessoas que estavam participando, fazendo parte da comunhão da igreja, mas por não estarem alicerçadas em Cristo Jesus, fundamentadas em Cristo Jesus, essas pessoas tentavam desviá-los da fé, acrescentando, como afirma Paulo no versículo 8, vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. Segundo os relatos dos livros históricos, a igreja dos Colossenses era formada na sua maior parte por gentios, ou seja, pessoas que não pertenciam à nação de Israel, mas que haviam se convertido ao cristianismo. O evangelho havia chegado até elas, e agora elas faziam parte da comunidade cristã. Acontecia que essas pessoas, elas traziam consigo as suas bagagens pessoais, os seus costumes, suas tradições, que era próprio dos povos pagãos. Esses povos não conheciam a Deus. Eles não conheciam o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o grande eu sou, o nosso Deus. Então Paulo, a partir do capítulo 2, fala aos Colossenses, usando um tom de advertência, para que eles tivessem cuidado com essas pessoas. Ele não cita nomes, ele não cita o nome dessas pessoas, mas nós podemos perceber claramente a sua preocupação, o seu cuidado em adverti-los. E nós podemos claramente perceber isso quando nós vemos no capítulo 2, os versículos 4, 8, 16 e 18. E eu gostaria que vocês, por favor, pudessem acompanhar essa leitura. Versículo 4: Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falaces. Versículo 8: Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Versículo 16:
Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou de lua nova, ou sábados. Versículo 18: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Paulo, sendo um verdadeiro discípulo de Jesus, um homem que tinha entregue a sua vida pela causa do Evangelho, um verdadeiro líder que amava a igreja do Senhor, ele se preocupa, pois ele tem conhecimento do que está acontecendo no meio da comunidade dos Colossenses. E Paulo é constatadamente um homem que busca a edificação da igreja, que trabalha em prol do Evangelho. Abra suas Bíblias, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 28 e 29. Veja o que ele diz: além das coisas exteriores, algo que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não me inflame. Apóstolo Paulo se sentia no dever de advertir, para que essa irmandade, essas pessoas não fossem enganadas, se desviando da sã doutrina. Antes de me converter a Jesus, antes de entregar minha vida a Jesus Cristo, eu acreditava em muitas coisas, como fantasmas, horóscopos, objetos não identificados, coisas assim. E não passava um dia sem que eu pesquisasse, olhasse no jornal o meu signo. 20 de fevereiro, signo de peixes. Quantos aqui talvez não faziam a mesma coisa? Eu fazia isso. Era como regra na minha vida. Quando o horóscopo falava que tudo ia bem, eu me sentia feliz. Quando o horóscopo falava que eu tivesse cuidado, eu tinha cuidado. A minha orientação muitas vezes era baseada nessas coisas. Porém, quando fui tomando conhecimento da palavra do Senhor Jesus, dos evangelhos, as verdades em que Cristo foi me apresentado, todas essas fantasias foram caindo por terra, uma a uma, foram todas sendo destruídas. Eu aprendi que em Jesus eu era uma nova criatura. Eu aprendi o que Paulo fala em capítulo 5 de 2 Coríntios, versículo 17, que foi citado hoje. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas, antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, quando eu tomei conhecimento das verdades contidas na palavra de Deus, essas coisas já não passaram mais a existir na minha vida. Eu não acreditava mais em horóscopo, eu não acreditava mais em fantasma, eu não acreditava mais em OVNIs e coisas assim. Eu comecei a crer exclusivamente naquilo que era a orientação da palavra do Senhor. No cristianismo, nós, infelizmente, teimamos em continuar carregando a nossa bagagem, nossas malas velhas, contaminadas de vícios, atitudes maléficas, vocabulário doentio, falta de perdão. Infelizmente, muitas vezes nós nos vimos segurando essa velha bagagem. Esquecemos das palavras do apóstolo Paulo, que fala aqui no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 13, que Ele, Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o Filho do seu amor. Ou seja, nós não precisamos mais estar agarrados com essas velhas bagagens, mas nós somos transportados para um novo reino, um reino de amor, de alegria, de santidade, de submissão a Deus.
Mas infelizmente, algumas pessoas estavam dentro da igreja dos Colossenses, ensinando coisas vãs, sutilezas, filosofias, rudimentos desse mundo. E infelizmente muitas pessoas estavam acreditando nessas coisas, estavam contaminando a igreja. Nós vivemos tempos difíceis, muito difíceis. Por isso nós temos, amados, temos de pedir a Deus todos os dias força, discernimento, para continuar sendo aperfeiçoados por Cristo, pelo Evangelho, pela Palavra de Deus. Ser fiel a Jesus é o nosso maior desafio. Eu falei para Diego hoje: Diego, você vai entregar a sua vida a Jesus, glória a Deus, isso é muito bom, é essencial, mas o mais importante é você permanecer em Jesus Cristo, porque muitos já passaram por essa água do batismo, mas muitos já voltaram atrás, voltaram ao reino de trevas, seguraram a bagagem velha e foram adiante, e seguiram adiante, sem Jesus, sem nenhuma esperança nesse mundo. Então, meus amados, essa é a palavra que o apóstolo Paulo tenta passar para os Colossenses. Paulo nos orienta a andar em Jesus. No versículo 6 do capítulo 2, ele diz: ora, como recebestes a Cristo Jesus, assim andai nele. Ele nos exorta a permanecer em Cristo, e ele vai muito além, muito mais além. Veja o versículo 7 do capítulo 2 de Colossenses: nele radicados, nele edificados, nele confirmados na fé, tal como fostes instruído, crescendo em ações de graça. Paulo nos exorta a permanecer em Jesus, e ele nos dá 3 dicas de como permanecer em Jesus. A primeira: para permanecermos em Jesus Cristo, nós precisamos estar enraizados nele. Um exemplo: uma árvore, para se manter de pé, para se manter fixa no solo, ela precisa estar enraizada, porque senão ela cai. Essa raiz, além de dar sustentação à árvore, ela ainda a alimenta. Da mesma forma, é a nossa vida espiritual, meus amados. Nós precisamos estar enraizados em Jesus, pois somente Ele pode nos alimentar e nos sustentar. E para ilustrar também essa figura, abram por favor em Jeremias capítulo 17, no Velho Testamento. Jeremias capítulo 17, versículo 7. Essa ilustração vem a calhar com o que eu acabo de falar para vocês. Jeremias 17, 7, uma linda passagem: bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, e nem deixa de dar frutos. Bendito o homem que confia no Senhor, bendito o homem que confia em Jesus, bendito o homem que edifica a sua vida em Jesus, porque nos dias das tentações, no dia dos tumultos, das dificuldades, dos terremotos, ele não vai ser abalado. Nos momentos difíceis, ele vai continuar firme, as suas folhas vão continuar verdes, e o melhor de tudo, ele não vai parar de dar frutos, vai continuar dando frutos, porque ele está edificado em Jesus. Nós não podemos, amados, se dar o luxo de dizer ou viver sem estar enraizado em Jesus. Nós iremos morrer. A segunda dica, para permanecer em Jesus, nós temos de estar edificados nele.
Paulo fala em Efésios capítulo 2, por favor, abram lá, Efésios capítulo 2, versículo 20 e 22. Efésios 2, 20 e 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Nosso irmão Ayrton está aqui, ele é pedreiro, e outros irmãos que conhecem o ofício da construção. Para nós edificarmos uma parede, nós precisamos de elementos, como tijolo, areia, cimento, e nós colocamos os tijolos um acima do outro, mas tem que haver a massa, para poder segurar os tijolos. E se essa massa e esses tijolos permanecerem juntos, um após o outro, tijolo, massa, tijolo, essa edificação, essa parede, ela vai se tornar sólida, ela vai ter sustentação, ela vai ficar segura. A nossa vida em Jesus Cristo é assim também. Quanto mais tempo nós permanecemos nele, mais forte nós seremos. Quanto mais forte nós estivermos alicerçados em Jesus, mais forte nós seremos. É por isso que nós não cansamos de instruir a igreja. Amados, estejam firmes no Senhor. Vamos participar das vigílias. Participem dos encontros das mulheres, dos homens, jovens. Não percam as reuniões. Vamos participar do retiro dos casais em novembro. Não percam o culto por qualquer motivo. Se edifiquem, se fortaleçam. Porque se nós estivermos na presença do Senhor continuamente, nós estamos seguros e fortes. Nós não cairemos ao primeiro tremor, ao primeiro balancio. Terceira dica, para permanecer em Jesus: confirmados na fé. O autor de Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Bem conhecida essa passagem. Por quê? Por que sem fé é impossível agradar a Deus? No mesmo versículo ele dá a resposta. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador, recompensador daqueles que o procuram, daqueles que o buscam. Se eu não procuro Jesus, se eu não busco Jesus, se eu não procuro me alimentar da palavra de Deus, se eu não oro, se eu não tenho comunhão com os irmãos, como é que eu vou ter fé em Deus? Como é que eu vou agradar a Deus se a minha fé é tão pequena, tão diminuta? Nós precisamos estar continuamente na presença do Senhor Jesus. Se nos falta a fé, onde procurar então essa fé, amados? Em Jesus, na oração, na comunhão, na palavra de Deus. Veja a importância, é simples, mas veja como é importante seguir as orientações da liderança da igreja, dos presbíteros. Esse ano nós resolvemos fazer a leitura anual da palavra de Deus. Eu sei que alguns estão fazendo. Eu gostaria, de maneira assim, graciosa, que toda a igreja estivesse fazendo isso. Porque nós sabemos, amados, que a palavra de Deus, ela edifica, ela instrui, ela educa,
ela nos torna homens e mulheres capacitados a trabalhar no reino de Deus, a arregaçar as mangas e trabalhar para o avanço do Evangelho, para o conhecimento da glória de Deus, aqueles que não conhecem. Veja a importância de seguir a liderança. Veja a importância de ter conhecimento da palavra de Deus, de saber discernir o que é certo e o que é errado, de não seguir doutrinas puramente humanas, filosofias, rudimentos deste mundo. Os colossenses estavam tendo essa dificuldade. Vocês imaginem a dificuldade que Paulo tinha, estar preso na prisão e receber essa notícia. Epáfras era o evangelista que levou a palavra lá aos colossenses, era um deles. Epáfras estava preocupado. Nós também ficamos preocupados, amados, aqui, quando escutamos certas coisas, às vezes, que fogem aquilo que é o padrão da palavra de Deus, e nós queremos fazer isso, nós queremos ensinar, colocar a nossa fé na rocha, que é Jesus, e a nossa alegria é saber que essa igreja, essa congregação está sendo edificada com a verdade do Evangelho, que sejamos sábios, que possamos buscar o entendimento na palavra de Deus, que nós não seremos levados por qualquer sorte de doutrina, por qualquer vento de doutrina, conhecendo as sagradas Escrituras. Paulo se preocupava com as igrejas, e nós, amados, e você, e eu estou preocupado com a saúde espiritual dessa igreja? Eu estou atento para o que acontece na congregação? Você está atento ao que está acontecendo? Estamos ajudando as lideranças de ministério? Estamos ajudando os presbíteros, como fizeram aqueles homens lá com Moisés, segurando os braços, no cansaço, para que pudessem atravessar o Mar Vermelho? Estamos ajudando os presbíteros dessa igreja? Ou estamos só avaliando como eles estão trabalhando? Se mal, se bem? É bom também avaliar, com certeza, isso é bom, faz bem. Mas como é que está, amados? Nós estamos nos esforçando para manter a união dessa congregação, da igreja, do corpo de Cristo? Como está a sua participação na vida dessa congregação? Você está vendo somente ao domingo? Se enche da palavra, glória a Deus. Fiquei forte, aleluia. Até o próximo domingo estou pleno e satisfeito. E vai embora, e acabou, nada mais? Ou você na segunda-feira está em oração, está lendo a palavra, está ligando para irmãos que faltaram ao culto, saber o que foi que houve, saber se pode ajudar essa pessoa? Ou estão deixando somente para os presbíteros fazerem isso? Afinal de contas é trabalho deles, não é meu. Não, é trabalho nosso. Eu sou responsável por vocês, vocês são responsáveis por mim e por cada um dos que estão do lado de vocês aí. Nós fazemos parte de uma família, de um corpo, e nós somos membros desse corpo. Estamos dando o nosso melhor para Deus? Reflitam sobre isso, meus amados. Paulo era um homem preocupado, como líder espiritual que era, ele tinha essa preocupação com a igreja. Paulo se preocupava com a bagagem espiritual daquelas pessoas convertidas, aquelas bagagens contaminadas. Nós estamos nos preocupando com essas bagagens? Temos deixado ela no reino das trevas? Ou ainda estamos aqui nas costas, carregando esse peso enorme que Jesus quer tirar de cada um de nós, e nós teimando em segurar essa bagagem, nos arrastando? Amados, para finalizar, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês pelo esforço, pela dedicação. Nossas reuniões de terça-feira dos presbíteros, nós nos alegramos muitas vezes com vocês, com o esforço, com a dedicação, seja para fechar as portas, seja para apagar as luzes, seja para fechar o portão que agora não precisa mais estar empurrando, só com o dedinho. Deus nos abençoou, glória a Deus por isso. Mas nós nos alegramos com essa congregação.
Claro, também temos momentos de tristeza, com as faltas. Todos os domingos, muitos irmãos faltam ao culto. O que é que esses irmãos estão fazendo em casa a essa hora? Eu me pergunto. Será que estão doentes? Será que estão fazendo algo tão importante quanto é estar aqui? Eu creio que não. Eu me preocupo com isso também. Nós nos preocupamos com isso. Mas o melhor está para vir, está para acontecer. Essa é a nossa esperança. Essa tem que ser a esperança do cristão. Que Deus nos abençoe, que nós possamos ser homens e mulheres firmados na rocha, que é Cristo Jesus, que nós possamos saber o que realmente a palavra do Senhor quer nos ensinar, quer nos mostrar, quer quebrante os nossos corações, que ilumine os nossos caminhos e as nossas vidas. Essa é a nossa oração. Que você se fortaleça cada vez mais, que você continue firme nos caminhos do Senhor, porque afinal, é fácil entregar a vida para Jesus? Talvez, mas o mais difícil é continuar a carreira cristã, o mais difícil é continuar fiel ao Senhor, ser fiel até a morte, diz a palavra de Deus, e eu te darei a coroa da vida. Amém? Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Muito obrigado, amados. Fiquem em paz.